Então vamos fazer agora o seguinte, já dei uma explicação básica de como funciona, como é que estão, né, onde está funcionando. Tá? E agora vamos fazer as nossas políticas. Existem duas formas básicas de você criar política. Eu posso vir direto aqui em cima do lugar que eu quero criar a política, direito, e sim, criar uma GPO neste domínio e fazer o link para aqui, para esse lugar aqui. Eu não gosto muito disso não, porque na verdade o que eu vou estar fazendo é fazer ele vinculando, e assim que eu terminar a política de escrever, ela certa ou errada, testada ou não, ela vai já começar a funcionar com os meus usuários e meus computadores. Então eu prefiro, antes de fazer por aqui, criar a política lá onde ela fica normalmente, no lugar básico, que é aqui, no objeto de políticas de grupo. Porque quando eu crio ela aqui, eu posso criar, pensar, verificar se está certo e depois vinculá-la ao lugar preferido, ao lugar que ela deve funcionar. Então vamos criar uma política aqui, nova política. Qual das políticas vamos criar primeiro? Vamos criar aqui a política do painel de controle, né? Vou botar um bonitinho aqui. Bloqueio do painel de controle. Olha só, quando eu crio uma política, o ideal é fazer como eu estou fazendo aqui. No nome da política, não precisa ser um nome totalmente grande, tá? Pode ser bonitinho, mas você deve indicar para que serve essa política, qual é a funcionalidade dela. Eu posso criar políticas generalistas, como assim, políticas para os usuários, tais, para os usuários usuários da diretoria. E lá eu faço várias configurações para os usuários da diretoria. Então, isso é uma forma de administrar. Às vezes é interessante, para alguns políticos isso é até bacana. Eu gosto mais, minha preferência, né, da minha administração, do meu jeito de administrar, de criar políticas para funcionalidade. Eu tenho assim, eu quero bloquear painel de controle de fulano, ciclano e beltrano. Legal, eu crio uma política para bloqueio de painel de controle. Depois, eu vou querer uma do regedit, né, para impedir o regedit. Então eu crio uma política para impedir o regedit. Então eu crio uma política. Claro, isso tem uma contrapartida. Se eu criar muitas políticas, vai ficar uma coisa muito grande, depois fica talvez difícil de administrar. Então, tem que pensar, o que é bom? Eu vou ter muitas políticas pequenas, ou uma política grande, ou poucas políticas grandes, tendo várias configurações. Depende de como você planejou o seu domínio. Para caso aqui de vocês aprenderem melhor aqui as funcionalidades, eu vou criar uma para cada um, para mostrar como herança melhor, para mostrar um pouquinho de vincular, como a gente vincula. Então vou criar uma política de controle. Eu não tenho nenhuma GPO de início imprevista para esse. O que é a GPO de início? Eu começar com uma política com alguma configuração, como eu mostrei na teoria, né? Com alguma coisa pré-pronta. Eu não tem nada aqui que me interesse nessas políticas aqui de início que me ajude na fazendo bloqueio de painel de controle. Então eu não vou mexer nisso. Tá? Então vou dar OK. Criei minha política. Botou o painel de controle, já está funcionando? É claro que não. O bloqueio de painel de controle é o nome de uma política, de um script. Então eu criei, é como se eu estivesse criando um novo programa. Eu criei um programa, dei um título para o programa, o início de parâmetro inicial, agora eu preciso escrever o programa, né? Eu preciso colocar os controles. Então dou 2 cliques nela, vai aparecer aqui, tá vendo? Ela já está para usuários, ela não está vinculada a lugar nenhum. Se eu for aqui em opções, né, e pedir mostrar tudo, ela não tem nada, está vazia. Então o que eu preciso? Voltando aqui, preciso editá-la. Direito, editar. Aí nós chegamos, vou botar bem grandão aqui, né, na minha gênese do meu editor de política de grupo. Notem aqui que nesse editor eu tenho 2 grandes grupos, né? É o configurações do computador e configurações do usuário. Como eu falei, nós temos as 2 configurações, tá, para você fazer. Não se iludam com o tamaninho dessas pastinhas, não. Elas são gigantescas. Se eu for abrindo aqui, né? Vamos abrindo aqui, vai demorar. Conforme eu vou mexendo aqui, demora. Olha só, demora o tamanho. Demora. Se eu for mexendo aqui, a gente vai ficar aqui a vida inteira abrindo
né? Ó. Abrindo. É muita política. Tem muita configuração para fazer. Muita coisa para a gente brincar mesmo, né? Ah, professor, você sabe tudo? Não sei 5% do que tem aqui dentro. Mas você, pelos grandes grupos, né, você acaba chegando no lugar, nas políticas que você deseja, né? Tudo que eu fiz aqui para políticas, ou preferências também, que são interessantes, a gente vai falar isso depois, também tem para o computador, como também vamos ter para o usuário. Se a gente for abrindo aqui, vai também ter as mesmas, mesmo não, vai ter também um grande grupo de coisas para a gente verificar e configurar. Bacana? Muito bem. A política que eu quero agora, como é que é o nome da política? Né? Bloqueio do painel de controle. É para o meu usuário. Então a política do painel de controle é aqui no meu usuário. Aonde? Dentro de modelos administrativos. Aonde? Painel de controle. Eu não quero bloquear o painel de controle. Então tem várias coisas aqui dentro do painel de controle que você pode configurar. É ocultar itens do painel de controle, eu tenho que dizer quais são. Sempre abrir todos os itens do painel de controle, proibir acesso, que é o que a gente quer, mostrar itens do painel de controle específicos. Tem mais a coisa aqui dentro, dividido, adicionar, remover programas, e várias configurações para fazer a parte de programa, né? Impressoras, procurar impressora, várias regras, mas muitas. Se eu fosse ficar aqui passando todas elas, nós íamos passar aqui uma semana e não tinha falado de tudo, né? É muita coisa. Então o que eu quero aqui era proibir acesso ao painel de controle. Notem, aqui, deixei aqui de propósito, né, esse painelzinho aqui, que ele vai me dizer para que essa política, dá uma explicação da configuração dessa política, né? Aí, primeira coisa, requisitos, né? Qual é o Windows, menor Windows, que existem políticas que só valem, por exemplo, para o Windows 7, para o Windows 8, para o Windows 10, que agora, políticas de configurações mais novas. Então você tem que tomar cuidado, às vezes, quando você quer uma política, dependendo do teu parque de acesso. Essa é uma política tão antiga, né, que ela vale em qualquer Windows a partir do 2000. Né? Então qualquer Windows desde 2000, quer dizer, desde o início praticamente das políticas de grupo, essa política já está aí. Então a gente vai aqui dar uma explicação, como ela funciona, se você ativar o que faz, se desativar como é que funciona. É uma aplicação muito bacaninha. Para você habilitar essa política, eu tenho que dar 2 cliques nela. Ela vai abrir aqui um painelzinho, né, da script, com aquele mesmo texto aqui, ó, que a gente tinha ali do lado com as explicações. E com as 3 opções de configuração. Não configurado, que é como está agora. Habilitado, que é o que eu quero para ligar essa política. Ou desabilitado, que eu desabilito. O desabilitado funciona às vezes para você, quando uma política que estava funcionando e você quer por algum tempo ou por alguma uma especificação neste momento, desabilitar, mas não quer perder as configurações ou não quer perder essa política, só que aquela para de funcionar por algum tempo. Então eu boto em desabilitado. Tá? O não configurado, quer dizer, ela desabilita, não está funcionando, e é muito parecido com o desabilitar. O habilitar é que eu vou fazer ela estar funcionando. Eu liguei a política. Dei OK, tudo bem. Aí ela aparece aqui habilitada, né? Não tem nenhum comentário, que eu poderia botar um comentário aqui, né? Comentário para escrever. É política. Aqui, política para do. Só isso. Vou botar só isso aqui, só para a gente ver que posso botar um comentário, né? Então tem aqui um comentáriozinho. Tem um comentário. Aí você abre aqui, tem um comentário. Só para essa brincadeira. Então, tá certo. Eu não criei uma política só para proibir o painel de controle. Tá pronta. Tem o salvar, pessoal. Tem nada. É só você habilitou, fechou, política tá valendo. Quer ver? Abrir política, opções. Deixa eu dar um F5 aqui que ela não autorizou. Mostrar, tá aqui, ó. Proibir acesso ao painel de controle e as configurações do PC. Aqui a política habilitada. Aí eu botei um comentário aqui, ó, política para usuários, tá lá. Meu comentário aparece, ela tá ativada. Essa política está funcionando. Bacana.
E agora, professor? Agora nós vamos fazer ela funcionar para todo mundo. Criei a política, ela já está... Como eu coloquei ela aqui, ela estava assim, ó, escopo. Ela não tem link, ela não está... Ela é para todos os usuários e não tem link em lugar nenhum. Bacana. Se eu pegar e linkar essa política, né, habilitar essa política para todos os usuários do domínio, o que vai acontecer? Eu, como administrador, também não vou poder usar o painel de controle. Isso não é uma coisa desejável. Então eu preciso, né, fazer com que essa política valha para todo mundo, mas não para todos mesmo, só para os usuários que não são de TI ou que não são, né, dessa coisa. Eu vou fazer aqui, por exemplo, né, eu vou criar aqui no filtro, eu vou remover esse aqui, usuários normais, que é o padrão, e vou adicionar o pessoal da diretoria. Diretoria. Quem é a diretoria? É a Joana, né, e o André. Os dois são da diretoria. Então são os meus usuários para quem eu vou dedicar essa política. Então essa política ela vai valer para esses dois usuários só por enquanto. Eu poderia fazer para outros usuários. Poderia, o pessoal do RH, por exemplo, né, podia adicionar, que é por direito, também o pessoal do RH. Pronto. Então, diretoria e RH são os grupos que eu tenho aqui, né? Aí, então, diretoria e RH são quem vai ter a política, né, habilitada. Isso vai excluir os outros usuários. Agora sim, eu posso pegar essa política e linkar ou conectar ela ao meu domínio. Como é que eu faço isso? Clico em cima do meu domínio, direito, escrevo aqui, ó, vincular com GPO existente. E bloqueio do painel de controle. Ok. Tá aqui, já está uma política que vale para todos os computadores, todos os usuários, só que essa política ela está filtrada, né? Aqui, opções, está filtrada para a diretoria e para o RH. Portanto, outros usuários que não são da diretoria ou do RH vão ter acesso ao painel de controle. Vamos testar? Vamos embora. Então, criei minha política de painel de controle. Vamos agora no nosso cliente. André. Então vamos logar aqui como André. Vamos ver se a política já... Quando é que a política para o usuário é carregada? No momento do login do usuário. Então vamos ver se está funcionando aqui, né? Vamos abrir aqui o André Vieira. Vamos ver se ele pode acessar. Às vezes a política demora um pouquinho para carregar, não é? Às vezes não é uma ciência tão exata assim, vocês vão ver no dia a dia. Tá, mas provavelmente vai carregar bonitinho aqui. Então entrou o meu Windows 8 aqui, na máquina do meu usuário. Vamos tentar usar o painel de controle e ver se realmente a política já está efetiva. Dou direito aqui, painel de controle e pum! Pronto. Operação cancelada devido a restrições existentes no computador. Contate o administrador do sistema. Bate! Viu, bonitinho? Vamos fazer uma outra experiência aqui. Esse usuário não pode usar o regedit. Ele não pode usar o painel de controle, mas ele pode usar o regedit. Isso não é bom. Isto não é legal. Então, vamos impedir o regedit? Mas nossa primeira política já deu certo, né? Então vamos voltar lá no nosso controlador de domínio e vamos fazer a mesma coisa. Vem aqui no objetos de política de grupo. Vamos criar uma nova política, né? Bloqueio. Registro. Edit. Ok. Vamos editar. O local é muito semelhante. É uma política para usuários? É uma política para usuários. Está lá em modelos administrativos. Aí já está aqui em sistema, né? Não está mais ali, né? A política de regedit era no painel de controle. E agora é sistema. E dentro de sistema tem
impedir acesso a ferramentas de edição do registro. Tem outra bacana aqui que também pode ser feita. Não é legal, nem sempre é múltiplo, às vezes você precisa do prompt de comando, mas também tem impedir o uso do prompt de comando. Vamos aqui impedir regedit. O regedit não é só uma política de sim e não. Além de habilitar, você tem aqui a opção, né, desativar a execução do modo silencioso. Silencioso vai fazer com que ele não deixe você utilizar, que o usuário usar o regedit, mas também não vai avisá-lo. Eu gosto de avisar o usuário. Olha só, você não pode não. Então ele vai assim, ó, vai ativar a execução de modo silencioso? Não, eu quero bem escandaloso. Aplico, ok. Não vou botar nenhum comentário, eu só mostrei para vocês. Política pronta. Política do regedit pronta. Então como é que está essa política do regedit? Tá, ainda não está vinculado a lugar nenhum para todos os usuários. Eu esqueci, né? Eu, como administrador, esqueci de botar para outros usuários. Então eu vou botar para todo mundo mesmo. Depois a gente faz um filtro diferenciado aqui. Vou colocar essa aqui específica para o pessoal de teste. Né? Agora como é que eu criei? Aqui eu criei para todo mundo do domínio. Agora aqui eu vou criar uma específica para o pessoal do teste. Não, vamos criar específica para o pessoal do teste. Mesma coisa. Vincular GPO existente. Né? Bloqueio o regedit. Ok. Pronto. Aqui está o bloqueio do regedit para todos os usuários, mas ela só está trabalhando aqui dentro do pessoal do teste. Bacana? Opções, ela está aqui a configuração dela, né? Impedir acesso ao registro do Windows. Ótimo. Muito bacana. Tá? E agora, se eu for aqui no meu usuário, né, e pedir o regedit outra vez, ele vai abrir. Por quê? Porque eu ainda não fiz logoff nem logon. Né? Ou eu não fiz o GP update espaço /force. Lembram disso? Muito bacana. Eu não fiz nenhum nem outro. Então, quais são as opções para essa política carregar aqui nessa máquina? Ou eu faço logoff do meu usuário logon outra vez, ou eu uso o GP update /force. Vamos tentar o GP update /force, ver se funciona? Então vamos entrar aqui, prompt de comando. Olha que bom ter um prompt de comando, né? Vamos digitar aqui, ó, GP update /force. Ele vai tentar atualizar as políticas. Vai tentar acessar o controlador de domínio. Concluída com ISA do computador. Agora ele vai tentar do usuário. Bacana. Concluída com êxito. Vamos fazer aquele teste, né? Regedit. O registro foi desativado pelo administrador. Viu? Funcionou. E se eu quiser saber quais são as políticas que estão valendo para esse usuário? Simples. Tem um comandinho muito bacaninha, que é o GP result AR. Escrevi errado. GP result. Agora sim. AR. O que esse comandinho faz? Ele vai listar, né? Olha bem aqui, as políticas que estão valendo para esse usuário. Olha aqui as duas políticas do grupo aplicadas, né? Bloqueio do regedit, bloqueio do painel de controle. Duas políticas que estão sendo aplicadas para esse usuário aqui. Qual o nome desse usuário? André Vieira, na OU teste, destino local. Ele me dá algumas informações também, se tem link lento, como é que está a velocidade do link, né? Algumas informações bacanas aqui, né, de trabalho do dia a dia.